O calor sufocante de dezembro em Ribeirão Preto fazia o asfalto ondular como miragem, mas dentro da mansão colonial da Rua das Paineiras, o ar-condicionado mantinha um frescor artificial que contrastava com a tensão que eu sentia crescer no ambiente. Ajustei o colarinho da minha camisa social branca enquanto observava pela janela do segundo andar os preparativos da festa de aniversário da minha irmã mais nova. Lá embaixo, no jardim impecavelmente cuidado, Melissa comandava uma pequena multidão de funcionários que decoravam as mesas com toalhas cor-de-rosa e arranjos de rosas brancas. Aos 24 anos, ela havia se tornado a princesa da família Santos, depois que nossos pais adotivos, Dr. Eduardo e Dona Carmen, decidiram que eu já era grande demais para receber a mesma atenção que sempre dispensaram à filha biológica. O que ninguém sabia era que eu carregava no bolso interno do paletó um documento que mudaria para sempre a dinâmica daquela família. Um testamento que havia permanecido lacrado por 15 anos, desde a morte da minha avó materna, Dona Esperança Santos, a verdadeira proprietária original daquela propriedade de 4 milhões de reais. Eu havia crescido naquela casa acreditando ser apenas um órfão acolhido pela bondade dos Santos. Meus pais biológicos morreram em um acidente de carro quando eu tinha apenas 8 anos, e Dr. Eduardo, que era médico da família, ofereceu-se para me criar como se fosse seu próprio filho. Durante anos, aceitei essa versão da história, agradecendo silenciosamente por ter um teto, comida e educação, mesmo sendo constantemente lembrado de que deveria ser grato por tudo que recebia. A descoberta havia acontecido apenas 3 semanas antes, quando eu, agora formado em Direito e trabalhando em um escritório de advocacia no centro da cidade, fui procurado por Dr. Antônio Ferreira, um advogado aposentado que havia sido o procurador legal da minha avó. O homem de 70 anos chegou ao escritório carregando uma pasta de couro desgastada e um semblante grave. "Gabriel, preciso lhe entregar algo que deveria ter recebido há muito tempo", disse Dr. Antônio, abrindo a pasta com mãos trêmulas. Sua avó deixou instruções muito específicas em seu testamento. Esta casa sempre foi sua por direito. O documento revelava que Dona Esperança havia deixado toda a propriedade para mim, seu único neto direto, com a condição de que eu só tomasse posse quando completasse 25 anos e tivesse condições de administrar o patrimônio. Dr. Eduardo Santos, que na época era apenas o médico da família, havia sido nomeado tutor temporário com a responsabilidade de cuidar tanto de mim quanto da propriedade até que eu atingisse a maioridade legal. Mas Eduardo nunca me revelou a verdade. Em vez disso, construiu uma narrativa onde ele era o benfeitor generoso que acolhera um órfão desamparado, quando na realidade estava vivendo em uma casa que legalmente me pertencia. Durante 15 anos, Eduardo se beneficiou de um patrimônio que era meu, criando a própria filha como herdeira de uma fortuna que jamais lhe pertenceu. Reli o testamento pela 10ª vez naquela manhã, focando especialmente na cláusula que estabelecia que a propriedade deve ser transferida imediatamente ao beneficiário quando este completar 25 anos de idade, independentemente de qualquer outra circunstância. Eu havia completado 28 anos em março. Tecnicamente, a casa era minha há 3 anos. O som de risadas vindas do jardim me trouxe de volta ao presente. Melissa estava experimentando o vestido de festa cor-de-rosa, rindo com as amigas enquanto posava para fotos ao lado da mesa principal, decorada com um bolo de 3 andares. Ela não fazia ideia de que estava celebrando em uma propriedade que nunca seria sua por direito. Doutor Eduardo apareceu no jardim, vestindo um terno cinza impecável, cumprimentando os primeiros convidados que começavam a chegar. Aos 55 anos, ele havia construído uma reputação sólida como cardiologista na cidade, mas sua verdadeira fortuna vinha de investimentos feitos com o dinheiro que deveria ter sido administrado em meu nome. A clínica particular que abriu 5 anos antes, os carros importados na garagem, as viagens internacionais da família, tudo financiado com recursos que legalmente me pertenciam. Dona Carmen, esposa de Eduardo e mãe biológica de Melissa, estava supervisionando o buffet quando me notou na janela. Ela acenou com um sorriso forçado, o mesmo sorriso que usava sempre que precisava tolerar a minha presença em eventos familiares. Carmen nunca escondeu sua preferência por Melissa, me tratando como um estranho que por acaso morava na mesma casa. Desci as escadas com passos firmes, sentindo o peso do documento no bolso. Eu havia passado 3 semanas planejando este momento,
ensaiando mentalmente cada palavra que diria, cada reação que esperava ver. O advogado em mim sabia exatamente como proceder legalmente, mas o homem que havia crescido sendo tratado como cidadão de segunda classe queria saborear cada segundo da revelação que estava por vir. A festa estava oficialmente começando. Os convidados enchiam o jardim, a música tocava suavemente pelos alto-falantes discretamente instalados entre as árvores, e o cheiro do churrasco começava a se espalhar pelo ar. Melissa cortava o bolo cercada de amigos e familiares, todos celebrando a vida da Princesa dos Santos em minha propriedade de sonho. Mas eu sabia que em questão de minutos, aquela celebração se transformaria no momento mais constrangedor da vida de todos os presentes. Principalmente quando descobrissem que o órfão acolhido era, na verdade, o legítimo proprietário de tudo ao seu redor. Caminhei em direção ao jardim, sentindo o documento queimar no bolso do paletó como se fosse brasa viva. Os convidados chegavam em grupos animados, cumprimentando o Dr. Eduardo e Dona Carmen, com aquela cordialidade típica das festas de família abastada de Ribeirão Preto. Eu conhecia a maioria daqueles rostos. Médicos colegas do Eduardo, vizinhos da alta sociedade, amigos de faculdade da Melissa, todos acostumados a me verem como o filho adotivo, que aparecia eventualmente nos eventos. Melissa me avistou se aproximando e acenou com entusiasmo fingido. Gabriel, que bom que você desceu. Pensei que fosse ficar no quarto o dia todo como sempre, disse ela, beijando meu rosto com aquele carinho performático que sempre demonstrava em público. Era impressionante como ela conseguia alternar entre a frieza privada e a cordialidade social com tanta naturalidade. Não perderia sua festa de aniversário por nada, respondi, forçando um sorriso enquanto observava os detalhes da decoração. Cada elemento ali, das flores importadas aos garçons uniformizados, custava mais dinheiro do que eu ganhava em meses no escritório de advocacia. Dinheiro que eu agora sabia havia sido retirado de fundos que legalmente eram meus. Doutor, Eduardo se aproximou carregando 2 taças de champanhe, oferecendo uma para mim com aquele sorriso paternal que sempre usava quando havia plateia. Gabriel, meu filho, você está muito elegante hoje. Que tal brindarmos ao aniversário da nossa princesa? A palavra filho ecoou em meus ouvidos com um sabor amargo. Durante 20 anos, eu havia ansiado por ouvir essa palavra pronunciada com sinceridade genuína. Agora, conhecendo a verdade, cada vez que Eduardo me chamava de filho soava como uma mentira cruel envolvida em falsa paternidade. Claro, pai, disse, carregando a palavra de um tom que só eu conseguia detectar. Peguei a taça e a ergui, observando como o líquido dourado refletia a luz do sol da tarde. Um brinde muito especial está por vir. Dona Carmen se juntou ao nosso grupo, usando um vestido azul marinho que certamente custara mais que meu salário mensal. Ela me cumprimentou com aquela cordialidade mecânica de sempre, como se eu fosse um conhecido distante que aparecia ocasionalmente na casa. Gabriel, querido, você poderia ajudar os garçons com algumas coisas na cozinha? Você sabe como é. Sempre há muito trabalho em festas grandes, disse ela com aquele tom que não era exatamente uma pergunta, mas uma ordem disfarçada de pedido gentil. Foi naquele momento que decidi que a representação havia durado tempo suficiente. Por 2 décadas, eu havia acatado esse tipo de tratamento, aceitando ser relegado aos bastidores, enquanto Melissa brilhava como a estrela da família. Mas agora, com a verdade queimando no meu bolso, cada palavra condescendente de Carmen me soava como uma afronta intolerável. Na verdade, Carmen, eu gostaria de fazer um discurso para Melissa antes que a festa fique muito animada. Respondi, mantendo o tom calmo, mas firme. Algo muito especial que descobri recentemente e que toda a família precisa ouvir. Melissa bateu palmas animadamente. Que fofo, Gabriel. Eu adoro quando você faz esses discursos emocionantes. Lembra daquela vez na minha formatura? Eu lembrava perfeitamente. Havia sido um discurso sobre superação, sobre como família é construída com amor e não apenas com sangue, sobre gratidão pelas oportunidades recebidas. Que ironia amarga pensar nisso agora, sabendo que durante todo aquele tempo eu estava agradecendo por viver na minha própria casa. Doutor, Eduardo franziu ligeiramente as sobrancelhas, demonstrando uma inquietação quase imperceptível. Durante todos esses anos convivendo comigo, ele havia desenvolvido uma capacidade de ler minhas expressões melhor que qualquer outra pessoa.
E algo no meu comportamento daquele dia estava diferente, mais confiante, quase desafiador. Que tipo de discurso, Gabriel? Você está bem? Parece diferente hoje, perguntou Eduardo, com aquela voz de médico preocupado que usava quando queria demonstrar cuidado paternal. Estou melhor que nunca, respondi, sentindo uma energia estranha percorrer meu corpo. Era como se 20 anos de submissão e gratidão forçada estivessem sendo drenados de mim, substituídos por uma autoconfiança que nunca havia sentido antes. Na verdade, descobri algo fascinante sobre nossa família que vai interessar a todos aqui. Carmen e Eduardo trocaram um olhar rápido, daqueles que casais desenvolvem depois de décadas juntos. Eu conhecia bem esse olhar. Era o mesmo que trocavam quando precisavam tomar decisões sobre mim sem me consultar, como se eu fosse um objeto da casa que precisava ser administrado, não uma pessoa com direitos e opiniões próprias. Mais convidados se aproximaram do nosso grupo, atraídos pela conversa. Reconheci alguns rostos. Dr. Márcio, sócio de Eduardo na clínica. Dona Lúcia, vizinha da casa ao lado. Os tios de Melissa por parte de mãe. Todos me cumprimentaram com aquela cordialidade superficial reservada ao filho adotivo da família, sem nunca demonstrar interesse genuíno pela minha vida ou opinião. Gabriel quer fazer um discurso especial para mim, anunciou Melissa para o grupo, com aquele entusiasmo que sempre demonstrava quando se tornava o centro das atenções. Algo sobre uma descoberta familiar fascinante. Senti o peso do testamento no bolso aumentar, como se o papel estivesse se transformando em metal líquido. O momento estava se aproximando rapidamente, e eu podia sentir minha pulsação acelerar não de nervosismo, mas de uma expectativa quase viciante. Dr. Eduardo me observava com atenção crescente, e eu podia ver em seus olhos que ele estava começando a suspeitar que algo importante estava prestes a acontecer. 20 anos vivendo sob o mesmo teto haviam lhe dado a habilidade de perceber quando eu estava prestes a fazer algo significativo, mas ele não podia imaginar o quão significativo seria. Então, que tal reunirmos todos para ouvir esse discurso especial? Sugeriu Carmen, com um sorriso que não conseguia esconder completamente uma ponta de ansiedade. Eu sorri de volta, sentindo pela primeira vez na vida que estava completamente no controle da situação. Ótima ideia. Vamos reunir toda a família. Dr. Eduardo bateu levemente na taça com uma colher de prata, produzindo um tinido cristalino que ecoou pelo jardim. Atenção, pessoal! Nosso Gabriel tem algo especial para compartilhar conosco neste dia tão importante. O burburinho das conversas foi diminuindo gradualmente até que um silêncio expectante tomou conta do ambiente. Cerca de 40 pessoas se reuniram em um semicírculo ao redor da mesa principal, onde Melissa estava posicionada ao lado do bolo de 3 andares. Eu me posicionei estrategicamente no centro, de onde podia ver todos os rostos simultaneamente. Carmen segurava o braço de Eduardo com aquela postura elegante que sempre mantinha em eventos sociais, mas eu podia notar a tensão em seus ombros. Melissa sorria radiante, claramente esperando mais um daqueles discursos emotivos sobre família e gratidão que eu costumava fazer em ocasiões especiais. Respirei fundo, sentindo o documento no bolso como se fosse uma arma carregada. Durante 3 semanas, havia ensaiado este momento em frente ao espelho do meu quarto. Ou melhor, do quarto que sempre foi meu por direito. Agora, diante de toda aquela plateia, senti uma calma estranha se apoderar de mim. Queridos familiares e amigos, comecei, com uma voz mais firme que eu mesmo esperava. Hoje é realmente um dia muito especial. Não apenas porque celebramos o aniversário da Melissa, mas porque eu descobri algo que vai mudar para sempre nossa compreensão sobre família, verdade e justiça. Vi Dr. Eduardo franzir levemente as sobrancelhas. Ele me conhecia bem o suficiente para perceber que algo no meu tom estava diferente, mais assertivo, quase perigoso. 3 semanas atrás, eu recebi a visita de um advogado aposentado, Dr. Antônio Ferreira. Continuei, observando como Carmen instintivamente se aproximou mais de Eduardo. Ele veio ao meu escritório carregando uma pasta muito antiga e uma expressão muito séria. Disse que precisava me entregar algo que deveria ter recebido há muito tempo. O silêncio estava ficando mais denso. Alguns convidados começaram a trocar olhares curiosos, claramente intrigados com a direção que meu discurso estava tomando. Melissa continuava sorrindo, mas eu podia ver uma pequena ruga de confusão se formando em sua testa. Vocês sabem,
Durante toda a minha vida, eu acreditei na história que me contaram. Disse, fazendo uma pausa dramática enquanto passeava o olhar pelos rostos presentes. A história de que eu era um órfão afortunado, acolhido pela generosidade infinita do Dr. Eduardo e da Dona Carmen. Uma linda história de caridade e amor paternal. Carmen estava visivelmente desconfortável agora. Seus dedos apertavam o braço de Eduardo com força suficiente para deixar marcas, e eu podia ver pequenas gotas de suor se formando em sua testa, apesar do ar-condicionado. Coloquei a mão no bolso interno do paletó, sentindo o papel do testamento sob meus dedos. Mas vocês sabem o que o Dr. Antônio me trouxe naquela tarde? O testamento da minha avó materna, Dona Esperança Santos. Um documento que esteve guardado por 15 anos, aguardando o momento certo para ser revelado. Dr. Eduardo ficou visivelmente pálido. Eu vi o momento exato em que a realização atingiu seus olhos. Aquele flash de pânico seguido de uma tentativa desesperada de manter a compostura. Ele sabia exatamente o que estava vindo. Gabriel, ele começou, com uma voz que tentava soar paternal, mas carregava uma nota de advertência. Talvez este não seja o momento apropriado para... Não, pai. Eu o interrompi, carregando a palavra pai com uma ironia cortante que fez vários convidados se mexerem desconfortavelmente. Este é exatamente o momento apropriado, porque é importante que todos aqui saibam a verdade. Retirei o documento do bolso com movimentos deliberadamente lentos, como um mágico revelando o truque final. O papel amarelado contrastava com o branco da minha camisa social, e eu podia sentir o peso de 40 pares de olhos fixados naquele pedaço de papel que estava prestes a explodir como uma bomba. Este testamento revela algo fascinante. Continuei, desdobrando o documento com cuidado teatral. Revela que eu não sou um órfão acolhido por caridade. Revela que esta propriedade, esta linda casa onde estamos celebrando hoje, sempre foi minha por direito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se alguém tivesse apertado o botão de mute no controle remoto da vida real. Eu podia ver bocas se abrindo sem emitir som, olhos se arregalando em choque, copos de champanhe sendo esquecidos no ar a meio caminho dos lábios. Melissa foi a primeira a encontrar a voz, com um riso nervoso que soou artificial demais. Gabriel, que história engraçada é essa? Você está brincando, né? Não estou brincando, Melissa. Respondi, olhando diretamente em seus olhos. De acordo com este testamento, registrado em cartório e perfeitamente válido perante a lei, nossa querida avó Esperança deixou toda esta propriedade para mim, seu único neto direto. Dr. Eduardo foi nomeado apenas como tutor temporário até eu completar 25 anos. Carmen soltou um som que era meio gemido, meio suspiro. Sua mão livre voou para cobrir a boca, como se pudesse conter as palavras que estavam se formando. Dr. Eduardo estava agora com uma coloração acinzentada que eu nunca havia visto antes. Eu completei 25 anos há 3 anos. Continuei implacavelmente. O que significa que há 3 anos esta casa é legalmente minha. Há 3 anos eu deveria ter tomado posse de meu patrimônio. Há 3 anos vocês estão vivendo em minha propriedade sem meu conhecimento ou consentimento. Dr. Márcio, o sócio de Eduardo, deu um passo à frente. Eduardo, que história é essa? Você nunca mencionou? Ele nunca mencionou porque nunca teve a intenção de me contar a verdade. Eu o interrompi, sentindo uma raiva controlada queimando em meu peito. Durante 15 anos, ele me fez acreditar que eu devia gratidão eterna por ter um teto sobre a cabeça. Meu próprio teto. Ele me fez sentir como um peso, como alguém que estava recebendo caridade, quando, na verdade, ele estava se beneficiando de meu patrimônio. Olhei diretamente para Carmen, que agora chorava silenciosamente. E você, Carmen, que sempre me tratou como um estorvo em sua casa, sempre me lembrando de que eu deveria ser grato por estar aqui. Esta nunca foi sua casa. Esta sempre foi a minha casa. Melissa estava em estado de choque completo, olhando alternadamente para mim, para os pais e para o documento em minhas mãos. Isso não pode ser verdade. Você está inventando isso, você está com ciúme da minha festa. Melissa, eu disse com uma voz mais suave, mas não menos firme. Eu tenho uma cópia autenticada deste testamento no meu carro. Tenho também todos os documentos de registro da propriedade. Eu tenho, inclusive, uma avaliação atualizada da propriedade. 4.200.000 reais. O número ecoou pelo jardim como um tiro. Vários convidados sussurraram entre si, e eu podia ver alguns já discretamente se afastando,
como ratos abandonando um navio que afunda. Dr. Eduardo finalmente encontrou sua voz, mas ela saiu quebrada, desesperada. Gabriel, filho, vamos conversar sobre isso em particular. Não precisamos envolver todos os convidados em questões familiares privadas. Privadas? Eu ri, mas não havia humor nenhum no som. Você quer dizer como foi privada a decisão de me esconder a verdade por 15 anos? Como foi privada a decisão de me fazer sentir como um mendigo em minha própria casa? Segurei o testamento no alto para que todos pudessem ver. Este documento prova que eu sou o legítimo proprietário desta casa. E vocês sabem o que isso significa? O silêncio voltou a reinar, mais pesado que antes. Eu sorri, finalmente sentindo o poder que havia me sido negado por 2 décadas inteiras. Significa que eu posso decidir quem fica e quem sai da minha propriedade. O silêncio que se seguiu à minha declaração foi quebrado pelo som de uma taça de champanhe se despedaçando no chão. Dona Lúcia, a vizinha, havia deixado a taça escorregar de suas mãos trêmulas. O barulho do vidro se estilhaçando no piso de pedra portuguesa pareceu acordar todos do transe coletivo. Gabriel, por favor. Dr. Eduardo deu um passo à frente, com as mãos estendidas em um gesto de súplica que jamais havia feito antes. Pela primeira vez em 20 anos, eu via aquele homem que sempre irradiara autoridade e controle completamente vulnerável. Podemos resolver isso de forma civilizada. Somos uma família. Família? Repeti a palavra como se estivesse provando um sabor amargo na língua. Você quer falar sobre família agora, Eduardo? Depois de décadas me fazendo acreditar que eu era uma carga que vocês carregavam por bondade? Carmen se aproximou cambaleando, com o rosto encharcado de lágrimas e a maquiagem escorrendo em listras escuras pelas bochechas. Gabriel, querido, você não entende. Nós te amamos como um filho de verdade. Você sempre foi nosso filho. Nosso? A palavra explodiu de mim com uma força que fez vários convidados recuarem instintivamente. Eu nunca fui seu filho, Carmen. Você passou 20 anos me lembrando disso todos os dias. Lembra quando eu pedi para trazer amigos da escola para dormir aqui e você disse que não era apropriado? Lembra quando eu perguntei se podia redecorar meu quarto e você respondeu que eu deveria ser grato pelo que já tinha? Virei-me para a multidão de convidados que assistia ao drama se desenrolar como se fosse uma novela ao vivo. Alguns já haviam começado a se afastar discretamente em direção à saída, mas a maioria permanecia grudada no lugar, fascinada pelo espetáculo. Vocês querem saber como é crescer sendo tratado como cidadão de segunda classe na própria casa? Continuei, sentindo décadas de mágoa represada finalmente encontrando uma saída. É ser constantemente lembrado de que você deve gratidão eterna. É ver sua irmã ganhando carros, viagens, festas como esta, enquanto você trabalha desde os 16 anos para comprar as próprias roupas. É ouvir sempre que você precisa dar menos trabalho, porque já é difícil o suficiente cuidar de você. Melissa, que até então estava em silêncio chocado, finalmente explodiu. Você está sendo injusto. Nós sempre cuidamos de você. Você teve tudo o que precisava. Tudo o que eu precisava. Ri amargamente, sacudindo a cabeça. Melissa, você teve um BMW no seu aniversário de 18 anos. Eu ganhei uma bicicleta usada. Você teve viagens para a Europa todos os verões. Eu trabalhava como estagiário para pagar minhas próprias férias. Você teve festa de 15 anos que custou mais de 50 mil reais. Eu nem festa de formatura tive. Dr. Eduardo tentou interferir novamente. Gabriel, você está exagerando. Sempre tratamos você bem. Trataram bem. Minha voz ecoou pelo jardim com uma fúria que eu não sabia que possuía. Vocês me trataram como um empregado que morava de favor. E o pior de tudo é que vocês fizeram isso usando meu próprio dinheiro. Levantei o testamento novamente, agitando-o no ar. Vocês querem saber o que mais descobri investigando os últimos 15 anos? Eu contratei um contador para analisar os investimentos feitos com o dinheiro da herança que deveria ter sido administrado em meu nome. Dr. Eduardo empalideceu ainda mais. Se é que isso era possível. Gabriel, você não compreende as complexidades? Eu compreendo perfeitamente. Interrompi com frieza. Você usou meu dinheiro para abrir sua clínica particular. Você usou meu dinheiro para comprar os carros importados que estão na minha garagem. Você usou meu dinheiro para financiar o estilo de vida luxuoso da sua família, enquanto me fazia trabalhar para comprar minhas próprias necessidades básicas. Carmen estava praticamente histérica agora. Mas nós cuidamos de você. Nós te demos educação, comida, um teto. Vocês me deram meus próprios recursos.
Explodi, sentindo uma libertação catártica que era quase física. Vocês me deram minha própria herança de volta como se fosse um favor. É como roubar o carro de alguém e depois cobrar pela gasolina. O grupo de convidados estava visivelmente desconfortável. Dr. Márcio se aproximou hesitantemente. Eduardo, talvez seja melhor cancelarmos a festa e resolvermos isso em família. Não, eu disse com firmeza. A festa não vai ser cancelada. A festa vai continuar. Mas não aqui. Não na minha propriedade. Todas as cabeças se viraram para mim simultaneamente. Eu podia sentir o poder da situação, o controle absoluto que nunca havia experimentado na vida. Eu quero que todos saiam da minha casa. Declarei com uma calma que contrastava dramaticamente com a tempestade emocional dos minutos anteriores. Eu quero que todos vocês retirem suas coisas e saiam da minha propriedade imediatamente. Carmen soltou um grito que era metade soluço, metade gemido de dor. Gabriel, você não pode fazer isso. Onde vamos morar? Onde vamos ficar? Olhei para ela com uma frieza que eu não sabia que era capaz de sentir. Vocês vão descobrir como é não ter certeza de onde dormir essa noite. Como eu me senti todas as noites durante 20 anos, sabendo que eu estava aqui por caridade. Melissa estava chorando descontroladamente agora. Gabriel, eu sou sua irmã. Você não pode me fazer isso no meu aniversário. Você não é minha irmã. Respondi com uma dureza que fez ela recuar fisicamente. Você é a filha das pessoas que roubaram minha herança. Você é a beneficiária de uma fraude que durou 15 anos. Dr. Eduardo fez uma última tentativa desesperada. Gabriel, pense no que você está fazendo. Nós podemos conversar, podemos chegar a um acordo. Acordo? Eu ri, mas não havia alegria nenhuma no som. Você quer fazer um acordo agora? Depois de décadas me mentindo? Depois de me fazer sentir como um peso morto em minha própria casa? Caminhei até a mesa principal e peguei o microfone que havia sido preparado para os discursos da festa. Minha voz ecoou pelos alto-falantes espalhados pelo jardim. Atenção, queridos convidados da festa de aniversário da Melissa. Eu sinto informar que a celebração está oficialmente encerrada. Como proprietário legal desta propriedade, eu estou solicitando que todos se retirem imediatamente. Houve um momento de confusão total. Convidados olhavam uns para os outros, alguns já começando a se dirigir para a saída, outros ainda tentando processar o que acabara de acontecer. Doutor Antônio Ferreira, o advogado aposentado que havia me entregue o testamento, apareceu na entrada do jardim como se tivesse sido convocado por telepatia. Eu havia pedido para ele vir à festa, sabendo que sua presença seria necessária para validar legalmente tudo o que estava acontecendo. Doutor Antônio, eu o chamei pelo microfone. Por favor, confirme para os presentes a autenticidade do documento que eu estou segurando. O velho advogado se aproximou com passos firmes, apesar da idade. Este testamento é absolutamente válido e legal, declarou com voz clara e autoritária. Eu mesmo redigi o documento a pedido de Dona Esperança Santos 15 anos atrás. Gabriel Santos é o legítimo proprietário desta propriedade desde que completou 25 anos de idade. Carmen desabou em uma cadeira decorativa, soluçando incontrolavelmente. Eduardo estava visivelmente em choque, balançando a cabeça como se pudesse fazer a realidade desaparecer. Melissa correu para dentro da casa, provavelmente para se trancar no quarto e processar o colapso completo de sua realidade. Eu desliguei o microfone e o coloquei cuidadosamente de volta na mesa, observando como os convidados começavam a deixar o jardim em pequenos grupos, sussurrando entre si e lançando olhares curiosos e preocupados em minha direção. Pela primeira vez em 20 anos, eu sentia que estava completamente no controle da minha vida. E o silêncio que se seguiu foi, literalmente, ensurdecedor. 2 horas depois, a propriedade estava completamente vazia. O último convidado havia saído há mais de 1 hora, deixando para trás apenas os destroços de uma festa que se transformara no maior constrangimento social que Ribeirão Preto presenciara em décadas. Eu estava sentado na varanda principal, em uma cadeira de balanço de madeira maciça que sempre havia adorado, e que agora sabia ser minha por direito. Nas mãos, segurava uma xícara de café que havia preparado na minha própria cozinha, usando meus próprios utensílios. Dr. Eduardo, Carmen e Melissa estavam reunidos na sala de estar, discutindo em vozes baixas e desesperadas sobre onde iriam passar a noite. Eu podia ouvir fragmentos da conversa através da porta de vidro entreaberta. Podemos ficar no hotel do centro por algumas noites? Ouvi Eduardo dizer com voz quebrada. Com que dinheiro, Eduardo? Você usou tudo para investir na clínica.
Carmen respondia entre soluços. Posso ligar para a tia Margarida em São Paulo. Melissa sugeria hesitantemente. Eu tomei um gole longo do café, saboreando não apenas o líquido quente, mas a sensação de estar finalmente em casa. Minha casa. O celular tocou no meu bolso. Era Dr. Antônio. Gabriel, meu rapaz, como você está se sentindo? A voz do advogado soava preocupada do outro lado da linha. Melhor que nunca, respondi honestamente. Pela primeira vez na vida, eu me sinto realmente em casa. Eu imagino, mas preciso lhe dizer uma coisa importante. Recebi uma ligação do Dr. Eduardo há pouco. Ele quer marcar uma reunião para amanhã no meu escritório. Para quê? Ele quer discutir uma possível divisão dos bens. Aparentemente, ele alega ter documentos que comprovam melhorias feitas na propriedade com recursos próprios. Eu ri, balançando a cabeça. Mesmo derrotado, Eduardo ainda tentava encontrar uma brecha legal. Dr. Antônio, quantas melhorias ele poderia ter feito com os próprios recursos se ele usou meu dinheiro para tudo? Além do mais, qualquer melhoria feita em minha propriedade sem minha autorização reverte para mim automaticamente. Não é verdade? Exatamente. Mas você precisa estar preparado para uma batalha legal prolongada. Eduardo não vai desistir facilmente. Através da porta de vidro, eu vi Carmen se aproximar hesitantemente. Ela bateu levemente no vidro, fazendo gestos para indicar que queria conversar. Dr. Antônio, preciso desligar. Parece que temos uma conversa pendente aqui. Guardei o celular e acenou para Carmen entrar. Ela abriu a porta devagar, como se estivesse entrando em território inimigo. Gabriel. Ela começou com a voz ainda rouca de tanto chorar. Podemos conversar? Indiquei a cadeira ao lado da minha. Ela se sentou com cuidado, evitando contato visual direto. Eu quero pedir desculpas, disse finalmente. Eu sei que não justifica nada, mas eu realmente pensava que estávamos fazendo o melhor para você. Eu a estudei em silêncio por vários segundos. Ela parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas horas. Carmen, você realmente acredita nisso? Ou você está tentando encontrar uma forma de me manipular mais uma vez? Ela suspirou profundamente. Eu mereço essa pergunta. E honestamente, eu não sei. Talvez eu tenha me convencido de que estávamos fazendo o certo porque era mais fácil dormir à noite. Pela primeira vez desde a revelação, eu vi um lampejo de honestidade genuína nos olhos dela. Gabriel, eu sei que você tem todo o direito de nos odiar. Mas, por favor, pense na Melissa. Ela não sabia de nada disso. Ela realmente te ama como irmão. Melissa me ama? Repeti com incredulidade. Carmen, você ouviu as coisas que ela me disse hoje? Ela me chamou de invejoso e mentiroso. Ela estava em choque. Imagine descobrir que toda sua vida foi construída sobre uma mentira. Eu sei exatamente como isso se sente. Explodi, fazendo Carmen pular na cadeira. Eu vivi isso por 20 anos. A diferença é que eu era a vítima, não o beneficiário. Carmen começou a chorar silenciosamente novamente. Você tem razão. Você tem toda a razão. Nós arruinamos sua vida e nem percebemos. Eduardo apareceu na porta com expressão sombria. Gabriel, preciso falar com você. Eu o encarei sem se levantar da cadeira. Fale. Eu contratei um advogado. Vou contestar legalmente sua reivindicação. Ri alto, um som que ecoou pela varanda vazia. É claro que vai. Porque você nunca admite quando está errado, não é, Eduardo? Eu investi 15 anos da minha vida cuidando desta propriedade. Eu fiz melhorias, paguei impostos, mantive tudo em perfeito estado. Com meu dinheiro! Gritei, me levantando bruscamente. Você fez tudo isso com meu próprio dinheiro. Eduardo recuou, mas manteve o queixo empinado. Eu criei você como um filho. Você mentiu para mim todos os dias da minha vida. Berrei, sentindo décadas de raiva finalmente encontrando sua válvula de escape. Você me fez acreditar que eu devia gratidão por viver na minha própria casa. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de soluços vindos de dentro da casa, onde Melissa estava provavelmente ouvindo cada palavra da discussão. Eduardo me encarou com olhos frios. Muito bem, Gabriel. Você quer guerra? Você vai ter guerra. Mas saiba que vai ser uma batalha longa e custosa. E no final, você vai descobrir que ganhar na justiça e ter uma família são coisas muito diferentes. Ele virou-se para sair, mas eu o detive com minhas próximas palavras. Eduardo, vocês têm até amanhã às 6 da tarde para retirar todos os pertences pessoais desta propriedade. Depois disso, eu vou trocar as fechaduras.
Ele não se virou, mas eu vi seus ombros se contraírem. E Eduardo? Acrescentei com uma frieza que surpreendeu até mim mesmo. Bem-vindos ao mundo real. O lugar onde o resto de nós sempre viveu. Quando ele finalmente saiu, eu me sentei novamente na cadeira de balanço, observando o sol se pôr sobre minha propriedade. Pela primeira vez em 20 anos, eu estava verdadeiramente sozinho. E nunca havia me sentido tão livre. 6 meses depois, eu estava sentado na mesma cadeira de balanço da varanda, mas agora o cenário era completamente diferente. O jardim havia sido redesenhado de acordo com meus próprios gostos. Menos formal, mais acolhedor. Plantas brasileiras nativas substituíram as flores importadas que Carmen insistia em manter. A batalha legal havia durado 4 meses. Eduardo tentou todos os recursos possíveis, alegando o direito de retenção por melhorias, questionando a validade do testamento, até mesmo tentando provar que eu era mentalmente incapaz de administrar um patrimônio tão grande. Cada tentativa foi derrubada sistematicamente pelos advogados que eu contratei com os recursos que finalmente eram meus. O irônico era que Eduardo gastou mais dinheiro tentando me tirar da casa do que gastaria simplesmente aceitando a situação e recomeçando a vida em outro lugar. Meu celular tocou, interrompendo minhas reflexões. Era Melissa. Nos últimos 6 meses, ela havia me ligado exatamente 17 vezes. Eu sabia o número exato porque inicialmente ignorei todas as chamadas, mas depois comecei a anotar em um caderno. Uma forma estranha de processar meus sentimentos contraditórios em relação a ela. Desta vez, decidi atender. Oi, Melissa. Gabriel. A voz dela soou surpresa e aliviada. Você atendeu. Eu não acreditei quando ouvi sua voz. O que você quer? Houve uma pausa longa. Eu quero conversar com você. Pessoalmente. Por favor. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre nós. Sobre o que aconteceu. Sobre como eu sinto muito. Eu considerei desligar, como havia feito nas 16 vezes anteriores. Mas algo na voz dela soava diferente. Menos defensiva, mais genuína. Onde você está morando agora? Com a tia Margarida, em São Paulo. Eu estou trabalhando como professora de inglês em uma escola particular. Não é muito, mas é honesto. Essa última palavra me chamou a atenção. Honesto. Uma palavra que nunca havia sido associada com minha família adotiva. Você pode vir aqui sábado à tarde, disse finalmente. Mas eu não prometo nada. Obrigada, Gabriel. Obrigada mesmo. 3 dias depois eu ouvi o som de um carro subindo a rampa de acesso. Pela janela vi um Civic usado estacionando no local onde antes ficavam os carros importados de Eduardo. Melissa desceu do carro vestindo jeans e uma blusa simples, nada parecido com os vestidos de marca que costumava usar. Ela parecia mais magra e havia algo diferente em sua postura. Menos arrogante, mais cuidadosa. Abri a porta antes dela tocar a campainha. Oi, disse simplesmente. Oi, ela respondeu, olhando ao redor com expressão nostálgica. A casa está diferente. Agora ela reflete meus gostos, não os de Carmen. Caminhamos até a varanda em silêncio. Eu ofereci café que ela aceitou com um aceno tímido de cabeça. Gabriel, ela começou depois que nos sentamos. Eu sei que nada do que eu disser vai mudar o que aconteceu, mas eu preciso falar. Eu esperou em silêncio. Eu passei esses 6 meses pensando em tudo, em como eu te tratei, em como eu nunca questionei por que você sempre parecia tão deslocado nas festas de família, em como eu simplesmente aceitei que você era diferente sem nunca perguntar por quê. Ela pausou para tomar um gole do café. Eu cresci pensando que era normal você trabalhar enquanto eu ganhava tudo de presente. Pensando que era normal você sempre ser lembrado da sua gratidão, enquanto eu nunca precisava agradecer por nada. E agora? Perguntei. Agora eu trabalho 40 horas por semana para pagar meu aluguel e minhas contas. Agora eu sei como é não ter certeza se vai conseguir pagar todas as obrigações no final do mês. Ela me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que chegou. Eu entendo agora como você se sentia. E eu entendo por que você fez o que fez. Você entende? Perguntei com ceticismo. Ou você quer alguma coisa? Ela balançou a cabeça firmemente. Eu não quero nada, Gabriel. Eu não vim aqui pedir dinheiro ou favores ou um lugar para morar. Eu vim aqui pedir perdão. Essa palavra pairou no ar entre nós como uma ponte frágil. E eu vim dizer que você estava certo. Sobretudo, você tinha o direito de fazer o que fez. Você tinha o direito de nos expulsar. Você tinha o direito de estar furioso. Nós ficamos em silêncio por vários minutos.
observando o jardim onde apenas 6 meses antes, sua festa de aniversário, havia se transformado no maior escândalo social de Ribeirão Preto. Melissa, eu disse finalmente, eu não sei se posso perdoar vocês. Não ainda. Talvez nunca. Ela assentiu com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Eu entendo. Mas, continuei, eu posso tentar não odiar você. É um começo. Ela sorriu através das lágrimas. O primeiro sorriso genuíno que eu via dela em anos. 2 horas depois, ela foi embora, prometendo ligar occasionally. Não para pedir favores, mas para manter contato. Talvez com o tempo pudéssemos reconstruir algum tipo de relacionamento. Talvez não. Quando o som do carro dela desapareceu na distância, eu me sentei novamente na cadeira de balanço e olhei para minha propriedade. Realmente minha agora. Legal e emocionalmente. Pela primeira vez em 28 anos de vida, eu estava exatamente onde pertencia. Em casa.